Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá agora para o resumo, dessa parte do capítulo 1, dessa nossa segunda aula. Eu vou ativar aqui o meu apontador. O que a gente viu basicamente na aula de hoje? A gente descobriu a placa-mãe, a CPU e os módulos de memória. E descobrimos também que esses elementos têm interligações físico-elétricas entre eles. Aqui do lado direito a gente tem um módulo de memória RAM, uma CPU ou processador, e aqui embaixo a gente tem um sistema de refrigeração. O que é importante, CPU, memória, placa-mãe e gabinete estão sempre relacionados, ou seja, escolher um vai determinar o que você vai escolher do outro. A placa-mãe deve oferecer suporte a todos os aplicativos exigidos pelo cliente e ainda ser contida no gabinete, ou seja, ela tem que caber. Isso aqui é importante, pessoal? Placas-mãe antigas não são capazes de rodar, por exemplo, o Windows 10. Então, se o seu cliente tem um Windows 7 e ele quer migrar para o Windows 10 e a placa-mãe não é adaptável a essa situação, ela tem que ser trocada. Tá? O gabinete deve hospedar todos esses componentes e manter um bom fluxo de ar. A CPU precisa ser compatível com o slot, ou seja, o que nós dissemos lá. O fabricante do processador e a sua geração têm que ser absolutamente compatíveis. Não é possível trocar processadores Intel e AMD. Eles são únicos dentro desse processo. A memória também é a mesma que a gente está falando em termos de geração. Determinada geração de placa-mãe só aceita determinada geração de módulos de memória. Não adianta tentar fazer troca, que isso não é possível. No momento de um reparo ou de uma manutenção, percebeu que os módulos de memória RAM estão com problema, você deve comprar módulos iguais para fazer o encaixe. A quantidade de memória vai depender daquilo que você quer fazer, mas existe uma restrição de hardware determinada pela própria característica da placa-mãe, que é um detalhe importantíssimo. A gente fala também de ventoinhas de sistema de ventilação. Tá? Essas ventoinhas devem ser capazes de trocar o ar quente de dentro da máquina para um ar mais fresco. Além disso, as ventoinhas devem caber dentro do gabinete. Não adianta você comprar uma ventoinha grande num gabinete pequeno que não vai caber. Um outro detalhe importante é a seleção da fonte de alimentação. A fonte de alimentação deve ter a capacidade de fornecimento de potência elétrica dentro do ajustado, para atender todo mundo que está dentro do gabinete. E nós falamos, inclusive, na explicação, que seria o ideal que a sua fonte de alimentação tivesse sempre 25% de potência de sobra. Ok? Isso garantiria possibilidades de expansão futura e uma determinada sobra de funcionamento interno. Falamos um pouquinho das placas de expansão, chamados de adaptadores, e eu expliquei para vocês que toda placa-mãe tem slots de expansão. Ok? Falamos de placa-mãe on-board, de placa-mãe off-board, e que on-board permite que você monte um computador básico, ele está prontinho para você. Uma placa-mãe off-board vai ter o básico também, mas tem uma possibilidade maior de troca de dispositivos. E por fim, a gente falou também dos discos rígidos das unidades de armazenamento. Falamos dos discos rígidos mecânicos e dos elétricos, o HDD e o SSD. O SSD é um sistema mais novo, totalmente elétrico, porém ainda com menor capacidade de armazenamento. O HDD é um dispositivo eletromecânico, grande, não cabe em notebooks, mas ele tem um custo bem acessível hoje. Tá? Então aí entre pesos e pesos, você vai definir o tipo de dispositivo que você tem e o que você quer fazer, ligando diretamente a eles o custo. O SSD hoje ainda é bem mais caro do que um HDD, comparando-se aí as capacidades de armazenamento. Leitores de mídia, quando a gente fala aqui, são os cartões de memória. Você pode ter uma unidade capaz de ler vários tipos de cartão. Os notebooks têm entradas para poucos tipos de cartão, mas permitem o uso de aquele adaptador de padrões. Unidades óticas hoje já estão em desuso por conta dos cartões. Okay? As unidades óticas antigamente liam CDs e DVDs. As últimas unidades liam e gravavam CDs e DVDs.
Era uma tecnologia cara no início, mas depois seu custo caiu muito, tá? E a gente tem dispositivos de armazenamento externo, como por exemplo o pendrive, né? Um HD externo, são dispositivos que você conecta, geralmente através de uma porta USB, e esta porta USB é capaz de fazer a conversa, entre aspas, desse dispositivo com o hardware presente no seu gabinete. E os dispositivos de entrada e saída, né, que são as portas que eu mostrei para vocês, as portas de comunicação que ficam na parte traseira do nosso gabinete. Tá bom, pessoal? Nós passeamos aí um pouquinho mais para o capítulo 1, demos uma noção, é bem noção mesmo, do tipo de hardware que a gente tem lá dentro. Lá no capítulo 3 a gente vai detalhar cada uma dessas conexões, os slots, vamos descobrir os barramentos, o que encaixa onde. Mas é possível que você, dentro dessa ideia, possa imaginar que o seu computador tenha determinados dispositivos e que eles estejam, de uma forma ou de outra, intimamente conectados à sua placa-mãe. Retomando apenas aqui, a gente tem um exemplo de placa-mãe, e dentro desta placa-mãe a gente consegue observar várias características. Encaixe da nossa CPU, do nosso processador, encaixe dos módulos de memória, que são os módulos de memória RAM, encaixe dos adaptadores dentro desses slots, respeitando-se, né, a geração e o tamanho do encaixe. E aqui a gente tem as portas de entrada e saída, de comunicação de entrada e saída. São as portas USB, adaptadores de vídeo, NIC, né? O cabo de rede, a placa de som, microfone, ok? Então todos esses dispositivos ficam dentro do seu gabinete e têm conexões mecânico-elétricas que devem ser satisfeitas para o bom funcionamento. Lembrando que, paralelamente a todo esse hardware, deve existir a presença do software. Basicamente a gente está falando que esse software nesse momento é o sistema operacional. Para uma placa-mãe, tanto faz se o sistema operacional é proprietário ou é gratuito. O que significa dizer o seguinte: para uma placa-mãe ou para qualquer outro tipo de adaptador, tanto faz se você vai usar o Windows ou se você vai usar Linux. Ela não faz a menor diferença, porque isso é software, né? O hardware que está aqui dentro, as peças que estão aqui dentro, serão capazes de conversar com essas duas plataformas sem nenhum tipo de problema, tá? E aqui dentro dessa outra placa também a gente enxerga a presença dos mesmos componentes em número menor, né? Embora aqui a gente não esteja vendo a parte traseira dos conectores de entrada e saída, a gente está enxergando aqui boa parte daquilo que nós discutimos. Um número bem menor de slots, como eu disse a vocês, mas essa placa ela é mais restrita para um público específico, para uma função específica. Ainda nos falta a última parte do capítulo 1 que a gente apresenta na próxima semana. Um forte abraço a todos e até mais.